Seja muito bem-vindo ao canal Personagens Bíblicos. Neste vídeo buscaremos entender, segundo a palavra de Deus, o que são as 7 taças da ira de Deus citadas no livro do Apocalipse, capítulos 15 e 16. Quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos, sendo uma bênção para muitas vidas. Segundo a Bíblia Sagrada, as 7 taças da ira de Deus são uma série de eventos catastróficos que serão derramados sobre a terra como um juízo divino durante a grande tribulação. Elas são descritas no livro de Apocalipse, capítulo 16, como pragas e desastres naturais que trarão sofrimento e destruição. Dentre as diferentes correntes escatológicas, basicamente existem 3 interpretações principais sobre esse assunto. A posição menos conhecida é da que as 7 taças se referem exclusivamente ao período específico da época de João, anunciando o castigo e a queda do Império Romano. Essa posição é defendida por muitos preteristas. Já a posição mais conhecida entre os cristãos defende que as 7 taças se referem exclusivamente ao período final que antecede a segunda vinda de Cristo. Quem adota essa posição geralmente entende que tudo isso ocorrerá de forma literal na grande tribulação, após um arrebatamento secreto da igreja. Logo, de acordo com a visão pré-tribulacionista, a segunda vinda de Cristo seria uma segunda etapa do seu retorno. Há também a posição que entende que as 7 taças se referem ao período que compreende desde a primeira vinda de Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, até a sua segunda vinda, de forma que o juízo de Deus é revelado de maneira progressiva. Nessa posição, tanto é considerada a aplicação prática no contexto histórico das 7 igrejas da Ásia Menor, quanto a aplicação para todas as igrejas ao longo dos tempos, culminando finalmente numa descrição detalhada acerca dos momentos finais da presente era, com a segunda vinda de Cristo para livrar o seu povo, nesse caso a igreja, a destruição das forças do mal e o juízo final. Para os nossos melhor entendimento, João enfatiza que as taças portadas pelos 7 anjos são os últimos 7 flagelos da cólera de Deus, ou seja, com o derramamento dessas taças consuma-se a ira de Deus sobre o mundo. Mas vamos para o texto bíblico de Apocalipse capítulo 16. Está escrito assim o que são as 7 taças da ira de Deus, e os anjos que a seguravam. O primeiro derramou a sua taça sobre a terra. Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aqui, João está descrevendo a dor da aflição do homem sem Deus. São castigados com úlceras malignas e perniciosas, ou seja, é algo terrível e doloroso. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Se nas trombetas apenas 1/3 do mar foi atingido, aqui o mar é atingido por completo. Essa descrição é um símbolo do colapso da natureza diante do juízo de Deus. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. É interessante que no decorrer dos versículos, o anjo declara que os ímpios que derramaram o sangue de santos e profetas agora são dignos de tomarem sangue. O anjo também ressalta que o julgamento de Deus é justo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasados os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora eles são castigados pelo intenso calor produzido pelo sol. Talvez o escurecimento eles pudessem ignorar, mas o grande calor não há como não sentir. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Aqui, João até parece descrever a história da queda de cada grande império que já existiu. O sistema humano que governa sob a influência dos poderes satânicos, e de certa forma, até parece invencível, cai de forma patética quando o cálice da ira de Deus é derramado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua glória secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios.
o qual vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O significado mais aceito para a palavra Armagedon é montanha de Megido, derivado da junção entre o hebraico Har, montanha, e o grego Magedon, Megido. Dessa forma, fica fácil entender que o Armagedon é o símbolo de toda a batalha na qual o povo de Deus está sendo oprimido frente ao grande poder do inimigo. E o próprio Deus, de repente, revela seu poder e derrota os opressores de seu povo. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Qual foi este tão grande terremoto? E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. A 7ª taça sucede naturalmente à 6ª. Se a 6ª taça refere-se principalmente à segunda vinda de Cristo, a 7ª taça é a descrição detalhada da cena do juízo. É o momento de maior terror da história da humanidade. É o momento do juízo final. Diante de tudo isso que nos diz o texto sagrado, os 7 flagelos não devem ser interpretados literalmente, mas como uma referência à situação dos ímpios diante do juízo. Enquanto os santos estão adorando o Deus Todo-Poderoso, os ímpios estão tomando do cálice de sua ira. É importante lembrar que a igreja é alvo das perseguições e tribulações promovidas pelo dragão e seus agentes, mas não dos flagelos, ou seja, as taças não são derramadas sobre a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. As 7 taças são destinadas apenas aos homens que possuem a marca da besta, os adoradores da sua imagem, como está escrito no capítulo 16, verso 2 do Apocalipse. João descreve na 7ª taça a destruição do mundo. A grande Babilônia é despedaçada. O império do anticristo é destruído. Todas as cidades e nações são arruinadas. Todas as ilhas fogem. Os montes não são encontrados, e pedras desabam do céu. Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus para o iníquo. A 7ª taça é a conexão onde finda-se o tempo e a história, e inicia-se a eternidade, onde extinguem-se os céus e a terra, e surgem novos céus e nova terra, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 10 ao 13. Então assim conseguimos entender o que são as 7 taças da ira de Deus. Se você gostou de nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe sendo bênção de Deus para muitas pessoas. Deus te abençoe.